Sadashiva Samarabha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muti Veda Vibhagne Vyoma Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Dhamma Gocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, gratidão pela presença de todos. Nós estamos então dando continuidade à leitura, né, ao capítulo introdutório, na verdade, essa é a introdução, nem chega a ser o primeiro capítulo, a introdução do livro As Upanishads e o Autoconhecimento, de Swami Dayananda. Nós estamos no penúltimo parágrafo, no último parágrafo da página 22, tá? Então, o título é Conhecimento Revelado. Como o assunto tratado numa Upanishad é o eu, esse não é um texto comum. O conteúdo de qualquer livro nascido da mente de alguém é geralmente disponível por meio da percepção e da inferência. Inferência, gente, para quem desconhece essa palavra, é aquilo que eu já testei. E então, que alguém ou eu já testei ou alguém já testou por mim, tá? Então, por exemplo, eu não necessariamente preciso ter me queimado no fogo para saber que o fogo queima, ou ter tomado um choque para saber que não se deve colocar o dedo na tomada, tá? Porque já existe uma inferência sobre isso. Alguém já testou, eu já sei que não é recomendado fazer certas coisas, ou que é recomendado fazer outras certas coisas, né? Então, por exemplo, eu não preciso tomar bastante água e ver os benefícios da água para saber que a água é boa, né, para o organismo. Então, isso tudo faz parte do universo da inferência, que é um universo que é construído mentalmente, através de experiências vividas ou assimiladas, né, vividas por outras pessoas e assimiladas por nós, tá? Então, o que ele está dizendo é que a Upanishad, ela não está dentro desse universo de uma construção mental, ok? Quando alguém escreve um livro a respeito de moléculas ou partículas, o material foi coletado com base na percepção e na inferência do autor. E o teor do livro será entendido pelo leitor também através da sua percepção e da sua inferência. Livros didáticos são geralmente escritos e compreendidos dessa forma. Filosofias também são baseadas na percepção e na inferência. Então, mesmo as filosofias, né? Porque existem algumas pessoas que insistem em dizer que Vedanta é filosofia, né? Mas não é filosofia, porque a filosofia também é um produto da mente, daqueles pensadores, né? Inclusive os filósofos são considerados pensadores, e logo a gente já consegue fazer uma relação entre a filosofia e um produto da mente, né? A filosofia sendo um produto da mente. Portanto, Vedantas, Upanishads não fazem parte do universo da filosofia também, ok? No entanto, existem outros tipos de livros referidos como fruto de revelação. Tais livros são as escrituras das diversas religiões. Eles não têm origem na percepção ou na inferência e constituem um corpo de conhecimento que é revelado. O paraíso, por exemplo, não pode ser conhecido por percepção ou inferência. As Upanishads são semelhantes, pois tratam de um assunto que não pode ser conhecido por percepção ou inferência.
que é o eu. Portanto, elas possuem o status de conhecimento revelado, ok? Não tem como o eu ser explicado através do personagem, através do Jiva, né? Porque o Jiva ele está condicionado dentro desse complexo corpo-mente. E a mente é extremamente limitada. Então, o que é dito nas Upanishads, né, e de uma forma geral pelo Vedanta, está muito além da nossa inferência. Tanto que o que esse conhecimento sugere, né, em termos de assimilação? Que a gente ouça, depois processe, contemple isso no nosso cotidiano, para que a gente consiga assimilar e integrar isso, né, em última instância, ou seja, se tornar esse conhecimento, aceitar esse conhecimento como verdade, né? Então, por quê? Porque o que vai ser dito aqui são coisas que a nossa mente não conseguiu elaborar até aqui, tá? E isso, para quem está chegando agora, né, para esse primeiro estudo guiado, vai ser muito mais nítido, que em princípio parece algo completamente estranho para a nossa mente. Depois que a gente começa a vivenciar, por mais que lá no fundo faça um certo sentido, né? Depois que a gente começa a vivenciar, repetir várias vezes no nosso cotidiano essa verdade, ou observar essa verdade sendo, acho que melhor, né? Observar essa verdade sendo repetida no nosso cotidiano, é que a gente vai se dar conta de que isso já estava ali. Só que a nossa mente não tinha capacidade de perceber, porque a mente não tem capacidade de perceber certas coisas, ok? Então, é por isso que se trata de um conhecimento revelado por algo que está além da mente, ok? É transpessoal. Existem escrituras, muitas escrituras, consideradas fruto de um conhecimento revelado, mas entre elas e as Upanishads há uma diferença. As Upanishads revelam alguma coisa que posso reconhecer, que não posso negar. Elas dizem que sou o completo e não tenho meios de negar essa afirmação, pois o eu não é um objeto da minha percepção, mas sim o sujeito que percebe. Tampouco pode ser o objeto de minha inferência, por ser aquele que faz a inferência. Porque eu sou, posso inferir. Inferência e percepção pressupõem um sujeito, eu. Então, essa matéria da mente, né, o que ele está querendo dizer aqui em outras palavras, a mente, que é isso que faz a inferência, que testa, que retesta, que confirma dentro das experiências humanas, ela pressupõe o eu, ela consegue perceber o eu, mas a mente não é o eu. O eu está além da mente, o eu vem antes da mente, ok? Então, o eu é o sujeito, é o ser, é aquilo que somos em essência, é matéria divina, né? É a centelha, é tudo isso que somos e que fica atrás, né? Fica escondido atrás desse complexo de corpo-mente que a gente se identifica em última instância, até perceber que não é essa a última instância, que a última instância é o ser, ok? Então, parece um tanto confuso no começo, mas vocês vão perceber essas verdades sendo testadas e reveladas no cotidiano, que é o que está dizendo aqui, né? Que as Upanishads revelam alguma coisa que posso reconhecer e que não posso negar. Então, você começa a reconhecer essa verdade
a partir do momento que você toma contato com ela. Você começa a reconhecer no dia a dia, tá? No cotidiano. Você vai contemplando essa verdade. Para quem chegou por agora, a gente está fazendo a leitura da página 23, quem já está com o livro, tá? Nós estamos no terceiro parágrafo, na verdade, no quinto parágrafo. E esse encontro que a gente faz, ele é um encontro interativo. Então, a qualquer tempo, vocês podem, se surgir dúvidas, ou complementos, ou uma assimilação do que tá sendo dito com o que vocês estão vivendo, algo que vocês possam contribuir, vocês podem levantar a mão pelo aplicativo. Tem uma forma de levantar a mãozinha aqui, que é aqui nas ferramentas, tá? Que daí, quem levanta a mão tem a palavra e a gente abre a palavra para participação, ok? Então, alguém até aqui tem algo a dizer ou a perguntar? Podemos continuar a leitura, então? Quinto parágrafo. Então, vamos lá. Se existe confusão acerca do sujeito eu, entre aspas, esta não será resolvida por meio de percepção ou inferência. Pela análise, posso ser capaz de negar o que eu não sou, mas não posso realmente saber o que sou, pois não tenho um meio de conhecimento à minha disposição para me conhecer. Apenas conto com a percepção e inferência, que até podem me ajudar na aquisição do conhecimento de um objeto, mas não do sujeito, o eu. Através da análise, as Upanishads provam que todas as tentativas de negar a afirmação de que sou o completo são ilógicas, e a prova apresentada está sempre dentro do campo da nossa percepção ou inferência. Eu, lendo isso, me lembrei de uma situação que eu acho que faz tempo que eu não conto aqui, mas que logo que eu comecei a ver o Vedanta, eu me recordei que foi uma situação que eu vivi que, quando eu tinha provavelmente uns 7 ou 8 anos, que eu estava com meu irmão no meu colo. Eu era a segunda, a mãe, a stepmother do meu irmão, né? Eu gostava de brincar de mamãe e filhinho com ele. E a gente tem 5 anos de diferença. E eu estava com ele no meu colo e eu comecei a balançar ele no meu colo assim e olhar para o corpo dele, né, se movimentando, e eu pensava assim, gente, mas o que que tem atrás desse corpo, né? Porque não é possível, ele tá aqui como, né? Como, o que que faz animar esse corpo? Eu tinha uma ideia de que existia alguma coisa ali além daquele corpo do meu irmão, sabe? E aí, quando eu comecei a ver o Vedanta, eu lembrei exatamente dessa cena. E diversas vezes isso se repetiu na minha vida. Eu ouvia uma pessoa falando, por exemplo, e eu ficava olhando para ela e pensava, mas o que está por trás desse corpo? Né? E depois acaba que a própria religião acaba levando a gente para um contexto é, mais estruturado, né? Mais dogmático e tal, mas que no meu caso sempre foi acerca do espiritismo, uma coisa mais espiritualista. Só que hoje, vendo sobre isso, né, eu vejo claramente que existe algo que anima o meu corpo. E que esse algo que anima o meu corpo, né, eu não alcanço com o meu corpo. Eu só consigo entender que existe, né, que está aqui presente, que anima o meu corpo, que está, de alguma maneira, coletando experiências através do meu corpo, mas que não é a última instância do meu ser.
né, o meu corpo. Então, e que eu não consigo alcançar esse algo. Eu só me resta, então, saber que eu sou isso. Só que saber que eu sou isso exige um processo de discriminação constante. Por quê? Existe todo um aparato aqui desse universo tridimensional que está a serviço de nos convencer de que é realidade, de que essa é a última realidade, né? Então, o que para quem está chegando agora, né? Para quem está vendo o Vedanta pela primeira vez, o Vedanta vai falar sobre esse ser, sobre essa verdade que está por trás desse personagem. Só que ele vai trazer isso de uma maneira extremamente ilustrativa a cada Upanishad. Então, quando o título do livro diz as Upanishads e o autoconhecimento, esse autoconhecimento do Vedanta, na realidade, não é eu saber sobre quem é a Thaís. É justamente o contrário, é eu saber que eu não sou a Thaís. O autoconhecimento diz respeito, no Vedanta, diz respeito a gente se reconhecer como ser. Tá? Então, para quem ainda não se contextualizou, né, dentro desse conteúdo, é importante eu trazer isso, né, porque não é um processo convencional de autoconhecimento, é um processo que vai além, ele é transpessoal, tá, desse autoconhecimento. É a desidentificação com esse personagem que aqui vos fala como Thaís, ok? Então, cada um vai ter a oportunidade de fazer esse processo de desidentificação através do que vai chegar detalhadamente pelas Upanishads, nos próximos capítulos, tá? Outros corpos de conhecimento revelado não têm o eu como tema. Porém, Vedanta não somente trata desse assunto, como é um meio de conhecimento para ele. Outras escrituras revelam o que irá acontecer depois dessa vida, o que não é verificável, enquanto as Upanishads revelam algo que posso reconhecer e verificar aqui mesmo e agora. Essa é a diferença entre Vedanta e outras escrituras reveladas. Tá? Então, nós temos uma série de outras escrituras reveladas, né? Porém, Vedanta está trazendo formas de evidenciar essa verdade no aqui e agora, que eu sou aquilo, eu sou o ser, eu sou o eu maior, ok? Então, a visão de Vedanta. Vedanta afirma que eu sou o completo e que nada existe separado de mim. Não posso contradizer essa afirmação através da minha percepção e de inferência, os únicos outros meios de conhecimento disponíveis. Se a minha percepção considera que o que é dito está errado, que eu não sou o completo, devo analisar as razões oferecidas para essa afirmação, a fim de descobrir quaisquer erros que possam existir. Somente desse modo pode existir um conhecimento bem estabelecido. Se as minhas percepções se mostram enganosas, a verdade da afirmação, eu sou completo, permanece e se torna mais clara. Assim, a afirmação de que eu sou completo é um fato reconhecível. O Vedanta, como é explicado nas Upanishads, é um meio de conhecimento, um pramana, que funciona e se prova válido por não ser falsificável, negável. É necessário tratar as Upanishads como um pramana independente. Da mesma forma como temos olhos para ver e capacidade de inferir, também temos esse meio de conhecimento na forma de palavras, para sabermos
o que somos. A maneira como encaramos as Upanishads é, portanto, muito importante. Quando as consideramos um Pramana, independente da nossa percepção e inferência, damos a ele a chance de operar e provar-se a si mesmo. Então, gente, isso é um dos requisitos para estudar Vedanta. A gente pode questionar o meio que nós estamos vivendo, mas não questionar o conhecimento. Então, a ideia é que nessa primeira etapa de contato com o conhecimento, a gente não questione com os nossas faculdades mentais, que a gente aceite esse conhecimento como disponível, né, para ser colocado à prova no nosso cotidiano. Então, é um processo de ampliação de consciência que é parecido com o processo de expansão pela ayahuasca, né? Então, quando a gente faz um ritual de ayahuasca, por exemplo, quando a gente prepara um iniciante a passar pelo processo de expansão da consciência a primeira vez, o que a gente diz para ele? Uma das coisas, né? Olha, procure não tentar intelectualizar tudo que você vai receber, porque pode ser que você receba um monte de signos, símbolos, né, informações aí que a sua mente não processa de cara. Então, eu tomo isso como um exemplo, né, que pode ser utilizado equivalente aqui para o caso do Vedanta. Vocês, em princípio, podem se confrontar aqui mentalmente com algumas coisas que vão chegar. E a recomendação é a mesma. Não tentem intelectualizar e passar a limpo na mente, né? Ou confirmar através do intelecto o que vai ser dito aqui. Porque existem algumas confirmações que vocês vão receber e fazer conexão depois, no dia a dia, no cotidiano, né? Conforme vocês vão se abrindo para processar esse conhecimento de uma forma completa e não só mental, né? Vocês vão ter a oportunidade de experienciar isso se vocês estiverem discriminativos e atentos, obviamente, né? Porque se vocês estiverem preocupados com outras coisas e desligados dessa percepção, pode ser que não aconteça nesse estudo ainda, mas a grande maioria das pessoas que começam o estudo, mesmo os estudos mais básicos de Vedanta, e esse aqui eu posso dizer que não é um estudo mais básico, ele vai adentrar um pouco mais profundo, tá? Não é um estudo tão introdutório assim. Então, essas pessoas, mesmo nos mais básicos, começam a perceber e falam, nossa, teve uma situação cotidiana X com a minha família, com o meu trabalho, enfim, que eu consegui reconhecer isso que foi dito na semana passada, ou o que tem sido dito nessas últimas semanas, tá? Então, fiquem tranquilos sobre isso, não fiquem preocupados em terminar o encontro com o conteúdo passado a limpo pela mente, ok? Não tem problema se algo não fizer sentido. Não tentem passar limpo pela mente. Simplesmente se permitam, se abram para vivenciar esse conhecimento. Ok? A maneira... Não, então aqui já foi. Então, vocês vão ter a chance, né? Vocês vão dar ao conhecimento a chance de operar e provar-se a si mesmo, que vai acontecer no cotidiano, depois da nossa sanga. Isso é entendido como Shraddha, que é confiança em sânscrito. Então, permitam, tá? Então, tenham Shraddha, confiem nesse conhecimento que ele vai se provar para vocês. Só poderemos analisar o Vedanta se o aceitarmos como um meio de conhecimento independente.
E a menos que o analisemos, não saberemos o que tem a dizer. Se afirma que eu sou completo, então preciso vê-lo no contexto de sua própria visão. Esse conhecimento não pode ser adquirido de nenhum outro modo. As Upanishads têm um modo particular de nos ver, e é preciso que nos olhemos da mesma forma, a fim de que possamos nos ver de fato. Para isso, existe um método específico e uma lógica por trás do Vedanta. Que eu sou o completo é algo a ser visto, a ser entendido, aqui e agora. As Upanishads contêm ambos, o tema e a metodologia para demonstrar como essa declaração é um fato. Então, confiem no conhecimento. Vocês vão ter matéria suficiente para confirmar o que vai ser dito aqui acerca de nós, tá? Do nosso ser. Alguém tem algo a dizer sobre esse fenômeno que eu acabei de dizer, né? Das confirmações que se dão. Alguém aqui tem alguma contribuição, algum relato para trazer como forma de generosidade para quem está chegando? Acho que a Amanda falou sim, então. A Amanda tinha falado sim antes. Oh. Faz uns minutinhos já. O sim dela era para seguir, Cris. Você podia aproveitar que você está com o áudio aberto, né, Cris? Não posso, estou em modo econômico de energia. Também acho que o Cris podia aproveitar. Porque, Eu falei assim, ó, sim na primeira pergunta, na verdade. Desde da primeira essência da iluminação. Então, já faz o quê, Cris? Mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos. E você está firme no conhecimento aqui. É interessante observar a dinâmica desse livro, né? Comparado com a essência, porque a essência ela traz um choque, né? Ele pega tudo que você conhece, vira de ponta cabeça, abre a sua cabeça e te convida a colocar uma nova programação, né? E eu estou pegando agora o começo desse livro e você fala sobre essa validação, né? Do Vedanta no nosso dia a dia. E é bem isso mesmo, né? Nos primeiros dias, a gente fica com a sensação de que tudo é muito diferente, e agora, né? Será que tudo que eu aprendi está errado? E acho que como você falou, a questão é só confiar. É confiar de que, assim como a gente aprende devagarzinho a andar de bicicleta, inseguro, com ela tremendo, né? Colocando o pé no chão, né? Não tem outra forma de fazer isso, e com o Vedanta a mesma coisa, né? A gente passa uma vida sendo ensinado, cada um à sua maneira, com uma forma de olhar a vida, com um conjunto de visões, de valores, a forma de a gente se relacionar com o sagrado, com a gente mesmo, a forma de a gente se relacionar com o outro. E quando o Vedanta vai chegando, ele traz mais simplicidade. Então, a gente coloca em xeque isso, né? Por isso que é tão importante que você mencionou sobre a gente não questionar, porque não é sobre questionar, né? O Vedanta não é dogmático, né? Ele não diz que se você pisar fora da linha, algo absurdo vai acontecer, ou extraordinário. Ele é extremamente pragmático, né? E até a gente se acostumar com essa ideia, é preciso só observar, né? Se permitir ter a dúvida de que aquilo que está sendo apresentado para você é aquilo mesmo,
mas sem tentar encaixar isso no que a gente entende até este momento de verdades, né? Ele não vai colocar em xeque nada disso. Ele não vai dizer que tudo que você aprendeu está errado. Ele só vai trazer mais clareza. Acho que é mais ou menos quando a gente está usando óculos, que a gente está enxergando super bem. Até a hora que alguém tira, o paninho limpa e a gente vê que ele estava muito sujo. A gente continua vendo as mesmas coisas, só que com mais clareza. Então, o Vedanta, para mim, tem sido essa simplicidade para algo que, para mim, antes era muito caótico, né? E, ao mesmo tempo, continua caótico, mas você consegue identificar o padrão e as coisas vão ficando muito mais tranquilas. Fica realmente muito mais leve, né? Não menos caótico. É, eu concordo em todos os pontos contigo, Cris, porque sobre o caos, especialmente, né? A gente começa a entender a natureza do caos, né? Entender a necessidade do caos, porque toda movimentação que se dá na nossa vida se dá por uma necessidade, né? E muitas vezes a gente fica querendo escolher as pecinhas para adornar o nosso tabuleiro, né, do nosso jogo. Ah, não, mas essa daqui não tem o formato que eu queria. Ah, mas essa aqui não tá legal. Ah, essa casinha aqui do tabuleiro não tá com a cor que eu gostaria, né? E é tudo tabuleiro e é tudo sobre uma coisa só, sobre um processo, né, de, de jornada mesmo, de experiência para a descoberta desse ser que somos, né? Estamos aqui para ou pela descoberta desse ser que somos. Existem várias pessoas, várias divas, vários personagens que vão passar pelo tabuleiro todo sem se dar conta de que isso é possível, de que é possível que não sejamos somente o personagem, né? E, enfim, que é possível que sejamos, né, na verdade, somente personagem. Vai ter gente que vai passar acreditando nisso, que é só o personagem. E a gente já percebeu que não é só isso. Porque se nós estivéssemos plenamente identificados somente com o personagem, nós não teríamos nenhuma condição de estarmos aqui hoje. Tá? Então, esse lugar que a gente está acessando é um lugar que deriva do inconformismo, que a gente já experimentou em algum momento da vida. Então, tem gente que é mais inconformada, tem gente que é menos, né? E eu, por exemplo, sempre fui a inconformada. Não me conformava com nada. Não é possível. Não me conformo. Não é possível, não me conformo. É sobre isso mesmo? Não me conformo. Não, não é possível. Então, falei muito isso na vida, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, até que encontrei o que é possível, né? Que é esse conhecimento que revela o possível, revela aquilo que eu quero constatar que é possível, aquilo que eu escolhi para experienciar como possível, né? Como alcançar, para alcançar como possível, que é a descoberta do ser, tá? Então, naturalmente, a gente vai, uma vez que a gente vai percebendo esse ser que está por trás do personagem, as coisas que passam a acontecer com o personagem, naturalmente passam a ter outro teor na nossa vida, né? Então, a gente vai analisando com outro teor. Por quê? Dentro desse universo, né? Os grandes reveladores desse conhecimento dizem que os verdadeiros discípulos que de fato estão entregues para se encontrarem com esse divino que são, né, com esse eu maior, eles vão se desidentificando e vão apresentando uma das características, né, é a não ter mais aversão das coisas. Então, a gente vai se desidentificando com essas coisas chatas que vão aparecendo na vida, sabe? Com as pessoas chatas,
com as situações desagradáveis, com, enfim, tudo que é antagônico, a gente deixa de valorizar, a gente deixa de antagonizar com a vida, conforme a gente vai percebendo isso se dando como verdade, sabe? Então não é mais, ai, que coisa chata, ai, que coisa super legal. E aí tem esse outro lado também, né? O super legal, o mega, o top, também não é mais super, nem mega, nem top. Então, a gente considera que essa revelação do Vedanta, que tira a gente desse lugar da dualidade, né? Ou é ou não é, ou é bom ou é ruim, trabalha com esses dois lados da moeda. Se a gente está super apaixonado por algo, a gente naturalmente vai desapaixonando. Para a gente encontrar esse lugar de shanti, que é paz, de tranquilidade, onde eu não vou ser perturbada nem pelas excitações, nem pelas depressões. Eu não vou passar nem por um nem por outro. Eu vou encontrar um caminho de fluidez dentro do ser, dentro dessa descoberta do ser que eu sou, tá? Então, tudo isso é natural, vai acontecer naturalmente no nosso cotidiano. Tá, posso só contribuir com uma situação que eu passei um pouquinho antes de entrar na aula. Eu estou aqui com o meu time, a gente está em 2 semanas alucinantes, e tudo na área de TI é alucinante, né? Porque a gente mexe na expectativa do cliente. E não é da expectativa só dele ter uma experiência positiva, é na questão econômica, enfim, tem uma série de coisas. Então, 2 aspectos. O primeiro é a história do desapego, né? Isso acho que é a lição mais desafiadora, porque a gente não quer desapegar, porque a gente não percebe a sutileza do desapego e da renúncia, né? Porque é uma linha muito tênue, ninguém ensinou a gente a fazer isso. E eu tenho experimentado isso, este desapego. Se fosse em outros dias, eu já acho que eu tinha infartado, sei lá, eu tinha me levado no hospital, carregado o corpo ao cemitério, qualquer coisa assim, né? Porque é muita pressão, é muito, muito. Mas é muito interessante olhar como telespectador de mim mesmo, neste processo de... É um processo, né, de desidentificação. E é interessante quando você entende que você não está pronto ainda, meu bolo ainda está assando, né? Porque eu vejo que tem coisas que, você não deixa de ficar, não é ficar bravo, assim, você sabe que você não é algo que te agrada, aquela situação, mas ela deixa de mexer com você. Logo em seguida, outra situação acontece, naquela combinação, né, deste mundo corporativo, onde você é toda hora bombardeado, e ao mesmo tempo aquilo te pega. Aí você fala, pô, mas eu acabei de escapar dessa armadilha e essa daqui não, né? Essa daqui eu peguei. Então, a gente começa a se olhar na terceira pessoa, e até se olhar dessa maneira é um exercício de desapego, né? Então, eu sou um Jiva em recuperação. Estou me recuperando de mim mesmo. E E aí quem foi não, né? interessante. E aí eu estava aqui com o meu time, né? A gente fazendo uma reunião um pouco antes aqui. E aí o cara entrou na reunião lá, o coordenador, assim, chefe, esse universo está de sacanagem comigo, ele deve estar fazendo tudo para me sacanear. Uma situação que... E eu ouvindo aquilo era engraçado. E eu falei assim, sério mesmo? Falei, mas tudo que eu faço, ele tá... Mas num protesto, assim, quase que a vida dele estava... Aí ele terminou de falar e eu perguntei, você acredita de verdade que o universo todo está movimentando as leis de Newton, que ele usou esse termo, né? Até as leis de Newton estão mudando, olha a intensidade, né? Eu falei, o universo está mudando o universo para poder te sacanear, está te trollando. Não, chefe, mas é assim que eu estou me sentindo. Eu falei, então tá bom, então treina mais um pouquinho. E Só eu acho que faltou isso você me... promover ele, né? Você tem que sair de coordenador para o dono do mundo, né? Presidente do universo. Para ser tão importante assim. Mas, assim, acho que ele só estava desabafando, né? Porque ele foi Claro, falando, depois sim. reconhecendo o absurdo dele.
mas eu só queria partilhar porque acho que ilustra um pouco deste movimento no nosso dia a dia, né? O desafio que a gente tem pessoal. E a gente está mesmo condicionado a achar mesmo, né? Que, aliás, até essa coisa da, da estrutura do dogma, né? Daquilo que a estrutura dogmática vem muito disso. Inclusive, a gente fala para os nossos filhos, né? Se você não comer, o Papai do Céu vai ficar triste. Ah, eu não acredito que você fez arte, brigou com seu irmão, falou palavrão. Ih, Papai do Céu vai ficar triste. Nossa, Papai do Céu não gosta de ver isso. E aí, né? Que loucura. Aí a gente vai achando que o Papai do Céu tá ali com uma lupa, né? Olhando pra gente. E vai construindo toda essa loucura. E realmente é uma coisa que vai incutindo, né? Nosso imaginário a respeito do divino. E então o nosso imaginário é extremamente condicionado por tudo isso, né? Pelos dogmas. Que bom, você tá aí ainda encarnado nesse pedacinho de carne, nesse tubinho de carne, aprendendo um pouco mais e investigando um pouco mais do seu ser. Então, o universo está sendo generoso com você. Te deixar mais um tempinho por aqui. Não te tirou ainda de infarto fulminante. E é assim, né? Quanto mais Vedanta você vê, menos tendência a infarto fulminante você vai ter, porque a gente não passa mais tanto nervoso assim, né? O Vedanta também é saúde, gente, traz saúde mental e emocional pra gente. Eu que o diga, passei já por várias e que o Vedanta me tirou de enrascadas mesmo. E aí, Gabi, o que você conta pra gente? Gabi tem relatos aí, né? Bons também. Nossa, vários, milhares, ia precisar de outros dias, outras sangas. Eu acho que uma coisa legal que eu posso compartilhar com quem está chegando agora para esse estudo é que, assim, eu vou inclusive me usar como exemplo. Eu lembro que na primeira sanga que eu participei, que eu acho que estava sendo a terceira ou a segunda vez que ia fazer o livro da Essência da Iluminação, alguém que compartilhou, não sei se foi a Tati, não lembro, que falou assim, não desistam, porque muita gente acaba desistindo. Aí eu lembro que a Tá comentou, realmente, às vezes as pessoas entram numa paranoia, assim, do Vedanta, ou entram em depressão e desistem do estudo. E eu confesso que eu estava num momento bem desequilibrado, assim, da minha saúde mental, enfim. E eu fiquei com receio. Eu falei, nossa, será que diante de tudo que está acontecendo na minha vida, eu ainda vou pegar isso para me enfiar? Pensei assim. Então, para mim foi muito bom, ainda bem que eu tive essa escolha e que eu não desisti, porque em alguns momentos eu ficava assim, nossa, mas não está fazendo sentido, isso aqui está muito confuso. Então, eu acho que é legal falar para quem está chegando que respira fundo, vai com calma, porque a gente passa a assimilar no nosso dia a dia. E isso que o Cris falou agora, eu dei risada, porque assim, eu me identifiquei muito, no sentido de que eu sempre fui uma pessoa muito explosiva e que o Vedanta mudou a minha vida, ao ponto de que até minha mãe falou, mas o que é mesmo que você está estudando? Nesse dia que você fica aí, off, sabe? Porque eu acho que até as pessoas que estão na nossa convivência acabam percebendo essa mudança de comportamento, essa discriminação que a gente passa a fazer. Claro que é aquela coisa, né? Da constante vigilância. Eu não fico 24 horas. Então, várias vezes eu caio lá na ladainha e falo, puta merda, já aprendi isso, estou aqui fazendo de novo errado, vamos lá de novo, né? Então, acho que é legal de trazer, assim, que às vezes quem está caindo aqui fala, ai, tô caindo de paraquedas, mas não tá caindo de paraquedas, você está aqui é para você estar aqui. Então, só segue o baile que vai dar tudo certo. E é isso É aí. isso, Gabi. Eu lembro quando eu comecei a ver o Vedanta, né? Achamos pelo YouTube um estudo. E aí eu e o Mário colocávamos o vídeo lá, e a gente começava a assistir. Aí no outro dia a gente acordava e falava, o que a gente estava fazendo mesmo? A gente caía no sono profundo no começo. Profundo, e não conseguia. E aí a gente falava, gente, o que acontece, né? A gente não está conseguindo, não está com permissão.
Teve várias vezes, assim, tipo, umas 3, 4 vezes que a gente tentou assistir, e aí parecia que era um processo de preparo do subconsciente para a gente poder começar a assimilar, sabe? E aí a gente desligava, simplesmente desligava. E aí depois, com o tempo, a gente foi tendo mais e mais permissão de permanecer e elaborar isso conscientemente, né? Mas logo no começo também várias coisas vieram à tona. Então, para isso também que serve nosso grupo de WhatsApp, tá, gente? Então, fiquem à vontade para trazer para o grupo aquilo que surgir no dia a dia, de dúvida, enfim, o que vier, né, no cotidiano, tá? Eu acho muito importante a gente fazer essas partilhas e compartilhar essas experiências, porque isso por enquanto, a gente ainda precisa dessa validação mesmo, né? Então, a mente, ela vai se convencendo através dessas validações, dos depoimentos. Isso é muito precioso. Então, gratidão aí, Cris e a Gabi. Se mais alguém quiser falar, também a palavra está aberta. Boa noite, tudo Oi, bom? Rodrigo, boa noite. Oi, pessoal. Eu acho que também, se eu puder contribuir com alguma coisa, eu acho que hoje, inclusive, vieram algumas imagens na minha cabeça, né, sobre o Vedanta, até sobre esse conhecimento, né, depois que eu comecei a participar, e às vezes eu falo, assim, até paro para falar, porque, assim, é tão louco que amanhã pode desconstruir também muita coisa, sabe? De algumas coisas que eu vou trazendo para mim. Mas a sensação que eu tenho é que é como se um equilibrista, né? Uma corda bamba, né? E que você vai aprendendo a caminhar ali, né? E entre realmente esses gostos e aversões e momento que, sabe como fala assim, não olha para baixo, você olha, é hipnotizado, né? Ser engolido de alguma forma, e aí você vai aprendendo a sair e se mantendo nesse caminho, né? Veio essa imagem assim muito forte e ao mesmo tempo que uma outra imagem que é muito doida, que também é uma sensação que eu tive ao consagrar, é que é um descolamento, né? E que você realmente, como o Cris falou, você começa a se ver em terceira pessoa e você começa a poder, de certa forma, discriminar também, né? Essas reações, essas coisas que estão ali e poder discriminar a forma como que você reagia a certas coisas que, que é muito, né? Que não, né? Que não é assim. E você vai se desapegando disso também, né? Ao mesmo tempo que você vai desapegando. Isso tudo começou hoje, porque assim, eu tenho, às vezes eu venho às sextas-feiras, principalmente, eu vou lá na nossa playlist lá do Essência da Iluminação, ou não só às terças, mas eu coloco de manhã para ouvir um aleatório. E sempre, cara, eu começo a ouvir e falo, Rodrigo, diva querido, você já passou por isso. Olha aí, né? E assim sempre tem uma. Eu tô. Aqui já vou. E sempre tem uma resposta ali, sabe? Que eu estou precisando, ou alguma coisa que vai e me coloca de novo nessa corda, né? Vamos dizer assim, né? Tudo isso veio hoje com essa energia que foi criada, talvez até por uma tal entrevista de ontem, que me trouxe alguns questionamentos hoje de manhã, né? Que uma ronda, uma energia muito forte começou a circular e eu comecei a ver, a parar para discriminar, não sei se é a palavra, mas assim, o que é que me faz, ou que me fazia escolher e ir lá e escolher dois números, sabe, na minha eleição? Quem era que estava ali? Qual era o que estava reagindo? Que força que estava vindo que me fazia escolher aquele número, ou um outro número, ou que vai me fazer um outro, ou um número que estão querendo colocar de certa forma que é o mais adequado, né?
Então, tipo assim, eu fico questionando. E hoje me trouxe muito isso, sabe? Bom, enfim, se eu podia contribuir com alguma coisa, era isso. Gratidão. Bem legal você ter trazido a questão da política, porque muda demais também a nossa forma de olhar no sentido de antagonizar, né? A gente, em primeiro lugar, sabe que o que está manifestado ali é o ser, né? É um jiva que também é um ser, e que a vida é um jogo de soma zero, né? Então, escolher, por exemplo, um candidato da política significa escolher qual peça você acha que vai combinar melhor com o seu tabuleiro. É nada mais do que isso, entende? Porque toda movimentação que vai acontecer é um jogo de soma zero. Na política, nas relações, no trabalho, enfim, em todos os lugares, porque nós temos aqui encomendado do nosso tamanho aquilo que a gente precisa passar para compreender o que a gente precisa compreender, né? E, Thaís, mas aí eu vou me furtar dessa ação? Não, você não vai se furtar dessa ação, mas você vai realizar essa ação consciente de que essa ação não tem essa função que você acha que tem, de mudar o mundo, né? Não é sobre isso, é uma ação daquilo que você, dentro da sua consciência, tem capacidade de exercer como sendo a ação correta de acordo com a sua capacidade discriminativa. E cada um está defendendo a sua ação correta, ou buscando a ação correta através da sua capacidade discriminativa, né? Não é nada pessoal, no fim das contas. É só uma busca como a sua, né? É a de todos. Então, de fato, quem está ali honrando a sua verdade, está honrando a sua verdade. A verdade dele não é mentira. É só a verdade dele, que é diferente da sua, né? E aí a gente começa a perceber as coisas aí no outro tom, no outro teor, como eu disse, né? É um teor que não é mais ameaçador, que não fere, que não tem mais essa potência, né? Perde essa potência ameaçadora. E a gente também deixa de ser ameaçador nas nossas ações, né? Simplesmente eu vou lá e vou manifestar na urna, na política, aquilo que eu me reservo o direito de manifestar como minha verdade. Só. Eu não preciso mudar a verdade do outro, eu não preciso me preocupar com o que vai se manifestar a partir daquilo, né? Eu só preciso me preocupar em ter a ação correta. É isso que o Vedanta traz. Ensinar a gente a tomar a ação correta dentro da nossa capacidade discriminativa o tempo todo, sabendo, nos apropriando de tudo que a gente está sabendo até aqui, para fazer tudo que a gente pode fazer. E sentir o shanti, que é a paz interior, a partir disso. Porque o que nos tira a paz é a dúvida sobre estarmos, de fato, tomando a ação correta, né? Sobre estarmos, de fato, entregando tudo aquilo que a gente pode entregar no aqui e agora. Uma vez que a gente está fazendo isso, dentro da nossa capacidade, a gente fica em paz. E todo mundo está buscando essa paz, esse lugar de paz, né? Dentro do coração, diante todos esses caos que se manifestam a todo tempo no nosso cenário, né? No nosso tabuleiro. É isso. Também tem pensado Eu bastante tive sobre essa isso. sensação mesmo, que você sai de uma... Oi? Eu também tenho pensado bastante sobre isso, Ok. refletido bastante sobre política esses últimos dias. Naturalmente, né? Porque é o que o cenário está trazendo. É que eu percebia sair desse estado reativo para esse estado muito mais consciente, né? Dentro, principalmente agora. E isso, para mim, foi, nossa, fantástico. E, ao mesmo tempo que eu esqueci de falar, mas sobre até o Vedanta, é como o campo se abre o campo, né? E você se abre também para o campo.
né? E para tudo que está vindo e o que, não sei, o universo está te apresentando e trazendo, né? E de forma que também contribui para esse, eu não sei, para para esse conhecimento, né? Transformar isso, né? De alguma forma. Bom, gente, era isso. Obrigado. É isso. Gratidão. O tempo todo, em todos os cenários tem Vedanta. É só a gente botar para jogo, né? Essas discriminações todas. Porque é tudo matéria de discriminação. Então, política também, Bolsonaro também, Lula também, e todos esses também, né? Todo o resto. E aí, Igor, o que você me fala? É, uma coisa que me veio muito, né? Assim, o Vedanta veio para a gente e praticamente a gente tinha acabado de entrar na Arca, né? Quando a gente fez o estudo da essência da iluminação, né? E foi muito interessante que, assim, eu estava aqui, eu estava rindo sozinho comigo mesmo, assim, porque eu posso resumir tudo assim que eu tenho vivenciado sobre Vedanta e a minha vida é que o Vedanta me ensinou a fingir demência, né? Fingir demência com a ignorância das pessoas, fingir demência com a hipocrisia do ser humano, né? E é muito interessante porque eu era um poço de ignorância, né? Mas confesso que ainda sou para várias coisas, né? Eu ainda tenho meu temperamento que eu luto ainda com os meus demônios, né? Fico naquela minha briga constante. Mas o Vedanta ele me traz esse discernimento, né? De parar, pensar e respirar tudo ali em frações de segundos, né? Por conta das situações que a gente passou presenciando o estudo da essência da iluminação, né? Que é igual o Cris falou, né? A essência da iluminação é um murro na boca do estômago, né? Assim, da pessoa, né? Você começa a fazer a essência da iluminação, né? A acompanhar as sangas. E eu confesso que por várias vezes eu fiquei assim, meu Deus, que esse tal desse Vedanta quer fazer na minha vida? Sai para lá, não vou deixar isso, não vou deixar aquilo, né? E aí, por um momento, você começa a se questionar e falar assim, por que não vivenciar, né? Por que não se experienciar essas, essa abertura desse leque que ele está te trazendo, né? E eu confesso que dentro desse momento introdutório que eu venho tendo com o Vedanta, né? E também a aproximação com vocês, né? O dia a dia, o contato e as idas nos rituais, as conversas. Eu acho que tudo o campo ele vai trazendo cada vez mais para a gente um pouquinho do que a gente vê na sanga, né? Que é igual a Gabi falou, o pessoal precisa se preocupar. Ai, não estou entendendo, gente. Ai, meu Deus, isso aqui vai fritar meu cérebro. Não, não frita não, fica tranquilo, né? Porque mais hora, menos hora, você vai ver que aquilo vai encaixar de um jeito que você vai falar assim, nossa, por que eu não busquei isso antes, né? Então, é muito meio igual a ayahuasca, né? A gente precisa se permitir acreditar e confiar, né? E seguir, porque o resto o campo vai colocar para a gente e vai transformar as nossas ações, né? Porque como o Vedanta não é uma religião, né? Porque era uma das minhas preocupações, né? No início eu falava, meu Deus, mais uma pro currículo. O que eu vou fazer com esse monte de lugar e monte de vivência de religião que eu passei na minha vida? Eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais. Falei, já estava tão quietinho, só consagrando a ayahuasca, estava tudo muito bem, tudo muito maravilhoso. Aí a Fernanda me inventa de me enfiar nesse tal desse Vedanta. Teve um dia que eu fui fazer a sangue, eu fiquei aqui assim, faço, não faço, faço, não faço. Meu Deus do céu. Né? Mas, assim, é algo transformador, né? A gente vê as mudanças, a gente sente as mudanças em várias situações, né? Seja nas situações profissionais ou nas situações pessoais, né? Ali no dia a dia. Então, ele traz esse conforto para você ter o discernimento de tomar as melhores decisões ali naquele momento que você mais precisa, né? Então, assim, eu sou, assim,
extremamente grato às mudanças e transformações que o Vedanta tem feito na minha vida, né? Então, eu recomendo, continuem, não parem. É difícil, não é fácil, porque o novo incomoda, né? O desconforto que gera sobre o despertar das ações, né? O exemplo que o Cris deu do óculos é fantástico. Você está enxergando, o óculos está sujo, mas se não, o óculos está legal, está bacana. Alguém vem, tira, limpa e fala, ó, agora você está vendo melhor do que você poderia ver. Então, é fantástico. Gratidão, Igor. É tudo isso, minha gente. Vamos nos abrir para viver tudo isso. Então, dando continuidade, a gente já fechou o nosso tempo de hoje. Eu só gostaria de finalizar essa sanga com uma oração que está aqui na primeira página do Ganapati Upanishad, que é o nosso primeiro Upanishad que a gente vai visitar, né, na íntegra, aqui o conhecimento direto da fonte, a partir da semana que vem. Porém, na página 30 existe uma oração chamada Oração de Paz de Ganapati Upanishad. Então, eu quero que vocês, nesse instante, se conectem com essas palavras, com essas frequências que vêm através dessas palavras, para que a gente já amplifique e dê abertura do nosso campo para adentrar em Ganapati Upanishad na semana que vem, ok? Podem fechar os olhos, tomar uma respiração profunda e lenta. Ó Devas, com nossos ouvidos, possamos escutar o que é auspicioso. Ó Yajatras, com nossos olhos, possamos ver o que é auspicioso. Possamos usar a vida que nos foi dada pelos Devas, glorificando a Ti com corpos e órgãos fortes. Que Indra, aquele de larga fama, nos abençoe. Que o Sol, aquele que tudo conhece, nos abençoe. Que Garuda, aquele que se move sem obstáculos, nos abençoe. Que Braspati nos abençoe. Om, paz, paz, paz. Então, dessa maneira, a gente abre nosso campo para receber, a partir da semana que vem, o nosso conhecimento Ganapati Upanishad. Eu quero agradecer a presença de vocês e a gente finaliza trazendo o mantra Purnamada, que significa eu sou pleno e completo, a mantra da plenitude. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat. Gratidão a todos. Para quem está entrando por agora, Shanti significa paz, então que todos nós encerremos em paz, tragamos a paz para os nossos corações, para que a gente continue a semana fluindo na mais pura paz e nos abrindo, porque tem por vir desse conhecimento. Gratidão, ótima noite para vocês e a gente se vê até terça que vem. Um beijo. Boa noite. Boa Boa noite, noite. gratidão. Boa noite.